Meu nome é Michele, tenho 38 anos e antes de eu chegar na igreja eu tinha uma vida totalmente destruída. Eu fui abusada aos 7 anos de idade e isso me trouxe traumas que me fez ter raiva das pessoas, principalmente dos homens, de querer ver o mal dos homens. E nisso eu fui crescendo e o que era uma infância tranquila se tornou uma infância perturbadora, que eu comecei a me envolver com traficante, tive que ir embora para a Bahia fugida daqui, e nisso eu tentei me matar. Tentei tirar minha vida. Com 14 anos, minha mãe me obrigou a ir nas casas de encosto para me receber rituais, para tentar me afastar dessa pessoa. E cada vez mais foi destruindo e aumentando o vazio dentro de mim. Meu fundo de poço foi quando eu tentei me matar na frente do meu filho. Que ele chegou na hora que eu estava tentando suicídio. E nisso eu parei. E nessa que eu parei, eu olhei para ele e já tinha ouvido falar da igreja. E aí, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei numa noite de terça-feira, a igreja já estava fechando, só tinha uma porta aberta, e o pastor estava no altar. E nisso eu contei que eu tinha acabado de tentar o suicídio, e ele me orientou a entregar a vida para Jesus. Eu não conhecia quem era Jesus e só falei que se a minha vida prestasse para alguma coisa, que ele poderia pegar naquele momento, ou então que ele me ajudasse a tirar ela. E nisso foi começando a entrega. E aonde eu achei que ia melhorar, porque eu vim na igreja e comecei a querer buscar por um casamento que já estava destruído, que tinha traição, que tinha muita humilhação. E aí eu tentei lutar por esse casamento. E foi onde eu vi que eu estava indo pelo lado errado, que eu estava buscando a Deus pelas bênçãos e não por Ele. Então eu me batizei. Eu achei que me batizei. Na verdade, eu tomei uns 2 banhos, achando que era o batismo, mas porque eu tinha ouvido falar do batismo, mas não tinha entendido. Então eu fui, tomei o banho e saí do mesmo jeito, apenas molhada. Até o dia que realmente eu resolvi me entregar, que foi numa reunião das 18 horas. Eu fui, me batizei, falei para Deus que eu queria morrer para esse mundo e que queria nascer para Ele. Aí foi quando começou o processo de entrega. Eu passei 2 anos na igreja nesse processo de entrega. Eu comecei a fazer todas as coisas que me pediam, eu comecei a fazer tudo o que era mandado a fazer, mas no fundo eu não fazia pelo motivo certo. Eu fazia porque eu aprendi a fazer, porque tinha que fazer. E aí eu não recebi o Espírito Santo, porque eu buscava o Espírito Santo pelos motivos errados, para ter o Espírito Santo, para poder falar que eu tinha o Espírito Santo, porque era agoniante. Depois de uma busca, as pessoas perguntar se eu tinha recebido o Espírito Santo, eu falar que não. Então ali começou de vez ser algo, uma reunião de domingo de manhã ser algo prazeroso, era algo que era pesado, porque no fundo eu sabia que eu não ia receber, não porque eu estava em pecado, não porque eu estava fazendo algo errado, mas porque eu queria o Espírito Santo para mostrar para as pessoas que eu tinha o Espírito Santo, que eu tinha tido uma experiência com Deus. Então, eu participava de todas as reuniões da igreja. Na época, a reunião era 6, 8, 10 e 18. E eu participava de todas, mas saía pior em cada reunião que eu participava. Até um dia que, de fato e de verdade, eu me entreguei para Deus, foi quando eu tive um encontro com Deus. Que Deus mostrou para mim que tudo que eu estava fazendo não era para Ele. Era para mostrar para as pessoas que eu tinha Ele. Era para mostrar para as pessoas que a minha vida tinha mudado. Mas eu não tinha de fato, não estava de fato buscando Ele, para ter Ele dentro de mim, para Ele ser a minha prioridade. E quando eu tive esse encontro com Deus, eu comecei a colocar mais força na busca. E assim, eu imaginava como ia ser meu batismo com o Espírito Santo, a reunião, a música. Eu imaginava que o meu batismo com o Espírito Santo seria num domingo de manhã, com tal música, em tal momento. E não foi. Foi numa segunda-feira, sem som nenhum, no quarto escuro, só eu e Deus. E eu cheguei a buscar Deus nesse momento porque eu encontrei uma pessoa e ela me pediu ajuda e eu não soube ajudar essa pessoa. Tudo que eu falava de Deus, o que Deus poderia falar, a pessoa
rebatia. E é como ela falasse assim pra mim: você não tem Deus. Ainda dentro de você, você não pode me ajudar. E foi onde que eu busquei com toda a força. Então, às vezes a gente fala assim: eu quero ganhar almas. Mas com Deus é tão mais fácil. Com o Espírito Santo é tão mais fácil você ganhar almas. Sozinha, você arrasta a multidão. Você enche uma igreja, você enche uma reunião. Mas para ganhar almas, precisa do Espírito Santo. E quando eu estava próxima a receber o Espírito Santo, o pai do meu filho chegou propondo casamento, falando que ia comprar aliança, que casaria na igreja, como se fosse, tipo assim, um resultado de uma fogueira santa que eu tinha feito. E na hora, eu tive que escolher. Ou, realmente, se eu queria o Espírito Santo, ou se eu largaria tudo ele por uma vida fantasiosa que eu sempre quis. E aí eu renunciei, falei não, e parece que no dia foi algo muito, muito assim, que eu falei não e saí correndo. É como se eu tivesse resistido ao meu próprio sonho para viver o sonho de Deus. E foi numa segunda-feira, dentro de casa, sem som nenhum, sem emoção nenhuma. Foi ali que eu falei para Deus que sem Ele eu não poderia continuar, que sem Ele eu não tinha força. E foi quando eu recebi o Espírito Santo. Depois desse dia, tudo mudou. O mais engraçado é que a minha maior guerra dentro de casa era a minha mãe. E ela foi testemunha do meu batismo com o Espírito Santo. Porque ela falou assim: eu não sei o que é o Espírito Santo, mas eu sei que ela recebeu. Pela busca que eu fiz dentro de casa. E nisso foi mudando tudo. Foi mudando o jeito que eu olhava para as pessoas. Foi mudando o jeito de fazer. Eu não fazia mais para ser reconhecida. Eu não fazia mais para mostrar que eu fazia. Eu comecei a fazer por Deus. Então aquilo que era um peso, a busca que tinha se tornado um peso, domingo de manhã que tinha se tornado um fardo, começou a ser algo primordial na minha vida. Querer mostrar para as pessoas o que eu tenho, o que o Espírito Santo faz dentro da gente, que transforma. A gente não transforma de vida quando a gente ganha dinheiro, quando a gente adquire bens materiais, mas a gente tem uma transformação de vida quando tem o Espírito Santo, que é algo mais precioso. O Espírito Santo para mim hoje é tudo. Quando as pessoas falavam assim: mas o Espírito Santo é mais importante do que o ar que eu respiro, o Espírito Santo é mais importante que tudo, eu não entendi. Como é mais importante que o ar que eu respiro? Mas ele é mais importante do que todas as minhas decisões. Porque mesmo se eu tiver o ar que eu respiro, se eu não tiver o Espírito Santo, eu vou viver a mesma vida que eu vivia antes. Então, para mim, ele é o primordial, ele é a primeira pessoa que eu dou bom dia. Ele é mais importante do que meu filho, do que meu marido, do que qualquer decisão que eu tome. Ele é o meu companheiro. Para onde eu vou, tenho certeza que ele está dentro de mim. Então, eu vou tranquila. Então, assim, eu oro e busco todos os dias para não perder isso. Então, evangelista, se você quer mesmo o Espírito Santo com toda a força, você fala assim: eu quero mais do que tudo, começa a rever dentro de você o que está faltando, o que precisa ser renunciado. Será que realmente ele é o primordial na sua vida? E às vezes, assim, vem as frustrações, vem o tempo de igreja, vem as pessoas falando para você que você já tem anos na igreja e não tem o Espírito Santo. Mas nesse momento você tem que ter uma conversa, você e Deus. E mostrar para Deus que realmente você quer Ele. Que não importa o que as pessoas falem, não importa o que as pessoas digam, que você vai renunciar tudo. E tudo que eu falo é tudo. É como se a gente estivesse tirando o nosso chão para ter o Espírito Santo, para confiar 100% em Deus. Então se entrega. Os testemunhos é para você ter uma ciência de como buscar Deus, mas é individual para cada um. As experiências que a gente tem com Deus, ninguém tem igual. Pode comparar um com o outro que não vai ser igual. Pode a pessoa receber o Espírito Santo na mesma busca, no mesmo dia e horário, não vai ser igual. Então busca no seu interior o que falta. Busca o que falta você se entregar, o que falta você chamar a atenção de Deus. E assim Ele vai vir sobre a sua vida.